Você sentiu. O mundo não está normal. Algo está diferente. O ar está mais pesado, as pessoas mais frias, o mal mais ousado, guerras explodindo, nações se levantando, crises econômicas, desastres naturais, caos político, doenças, fome e, no meio de tudo isso, o silêncio de uma geração distraída. Mas o céu não está em silêncio. Deus está falando, está gritando, está alertando. E só não ouve quem não quer mais escutar. Isso que você vê nas telas não é apenas uma guerra entre países, é uma guerra espiritual, uma batalha pelo coração da humanidade, uma disputa final entre luz e trevas. E a pergunta que ecoa do alto é simples: você está preparado? Porque o fim já não é teoria, é realidade. E enquanto muitos seguem dormindo, outros estão sendo acordados. À força. Esse vídeo não é mais é um aviso, um chamado, uma sacudida. Não foi por acaso que você clicou aqui. Há algo dentro de você que sabe. O tempo está acabando. E se você tem coragem de ouvir até o fim, prepare-se, porque talvez essa seja a última vez que Deus está tentando te despertar antes que tudo mude de vez. Vivemos dias em que ligar a televisão ou abrir um aplicativo de notícias se tornou um exercício de resistência emocional. São guerras, desastres, injustiças e violências que parecem não ter fim. Para muitos, isso é o prenúncio do caos, o fim da estabilidade, o colapso de tudo que conheciam como segurança. Mas para quem crê na palavra de Deus, tudo isso já estava anunciado. A Bíblia nunca nos prometeu um mundo isento de dor, mas nos garantiu uma esperança que vai além das circunstâncias. O coração do cristão precisa aprender a descansar em algo maior do que aquilo que os olhos veem, no controle soberano de Deus. Quando lemos em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerras, isso não foi dito para nos assustar, mas para nos preparar. Jesus foi claro ao dizer que essas coisas seriam o princípio das dores, mas que ainda não seria o fim. A fé madura entende que o cumprimento das profecias não deve gerar pânico, mas confiança. Se Deus disse que isso aconteceria e está acontecendo, significa que Ele continua no comando. A profecia se cumpre, não porque o mundo está fora de controle, mas porque está dentro do plano divino. E isso é uma notícia de conforto, não de desespero. Quantas vezes perdemos noites de sono, remoendo notícias e estatísticas, preocupados com o futuro dos nossos filhos, do nosso país, do planeta? É natural temer o que não podemos controlar, mas é espiritual confiar em quem nunca perdeu o controle. Nosso chamado nesses tempos não é gritar como quem está no desespero, mas orar como quem confia num general celestial. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando dobramos os joelhos, declaramos que nossa confiança não está em governos, armas ou tratados, mas em Deus. Os salmos são uma fonte constante de força nesses dias. Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Salmos 46. Essa fé firme não é cega. Ela enxerga o caos, mas também enxerga a rocha. É esse tipo de fé que precisamos cultivar. Uma fé que não nega a realidade, mas que crê na soberania. Não é fé de slogans, mas de profundidade. Uma fé que não desmorona com os ventos, mas que foi fincada na rocha chamada Cristo. Portanto, se o mundo está em guerra, nosso espírito precisa estar em paz. E essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. A confiança em Deus é o antídoto contra a ansiedade do fim dos tempos. Quem está escondido em Cristo não precisa temer o que acontece ao redor, pois sabe em quem tem crido. E você está vivendo dominado pelo medo ou firmado na promessa? Está afundando nas manchetes ou se agarrando às Escrituras? Essa resposta determina se você será abalado ou permanecerá de pé quando tudo ao redor cair.
Em meio aos conflitos do mundo visível, existe uma guerra ainda mais séria acontecendo todos os dias. A guerra invisível. Essa batalha não aparece nas manchetes dos jornais, mas se reflete no ânimo das pessoas, nas famílias destruídas, nos vícios que dominam vidas, nos pensamentos de desespero. É contra esse inimigo que o cristão precisa estar preparado. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala sobre uma armadura que não é feita de ferro ou aço, mas de fé, justiça, verdade e salvação. Essa é a única proteção real em tempos onde tudo parece ruir. Colocar a armadura de Deus não é um ritual exterior, mas uma escolha diária. A verdade deve ser nosso cinto, aquilo que sustenta. A justiça, nosso escudo, aquilo que nos protege da culpa e da condenação. O evangelho da paz, nossos calçados, aquilo que nos faz caminhar mesmo em terreno de guerra. E a fé, nosso escudo maior, capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo. Mas a armadura não é automática. Precisamos vesti-la com intencionalidade, com oração, com vigilância. E muitos estão caindo porque estão tentando vencer batalhas espirituais com armas humanas. É impressionante como o desânimo, o medo e a apatia espiritual têm vencido tantos cristãos. Não por falta de recursos, mas por negligência em usar o que já foi dado. Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas nos garantiu que não lutaríamos sozinhos. O problema é que muitos estão tentando enfrentar as trevas com as próprias forças, esquecendo-se de que a verdadeira força vem do alto. Uma vida sem oração, sem leitura da palavra e sem vigilância é uma vida desarmada. E quem entra numa guerra desarmado não sai ileso. Nesse cenário de guerra invisível, a mente se torna um campo de batalha. Quantas vezes acordamos já cansados, sem esperança, sem perspectiva? Isso não é normal. Isso é sinal de ataque. E quando não protegemos a mente com o capacete da salvação, acabamos aceitando mentiras como se fossem verdades. Precisamos lembrar todos os dias quem somos em Cristo, filhos, perdoados, amados, protegidos. Essa identidade é nossa arma mais poderosa contra o engano do inimigo. Quem sabe quem é, não se dobra diante do medo. Vestir a armadura de Deus é uma decisão. É uma declaração de guerra contra tudo o que quer nos enfraquecer espiritualmente. Não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito Santo está conosco, guiando, fortalecendo, consolando. Mas precisamos fazer nossa parte. Precisamos nos levantar todos os dias prontos para lutar, não como vítimas do sistema, mas como guerreiros do reino. Essa guerra não é apenas do mundo, ela é nossa também. E quem estiver bem armado espiritualmente não será vencido, mesmo em meio ao caos. Em tempos de crise, muitos imaginam que as pessoas correrão automaticamente para Deus, mas a realidade é mais dura. O sofrimento pode tanto quebrantar corações quanto endurecê-los. A frieza espiritual é uma armadilha sutil que se instala aos poucos, principalmente quando o medo paralisa, a rotina esgota e a fé se torna apenas uma lembrança distante. O amor esfria, como Jesus profetizou em Mateus 24:12, e essa frieza não se manifesta apenas em quem está fora da igreja, mas muitas vezes em quem ainda frequenta os cultos, mas já não sente mais nada. É um risco viver em tempos sombrios com o coração morno. A indiferença espiritual é como uma névoa que cobre a visão e anestesia a alma. Quando deixamos de orar, de buscar, de clamar com intensidade, começamos a aceitar o caos como algo normal. O espírito se acomoda e começa a sobreviver de aparências, enquanto por dentro já não existe mais fogo. E esse estado é perigoso, pois é exatamente o tipo de pessoa que o inimigo deseja. Uma alma distraída, desmotivada, apática. O morno é enganado porque acredita que ainda está firme, mas já não está. A frieza espiritual também nasce quando depositamos nossa esperança nas coisas erradas.
Quando colocamos mais fé em políticos do que em promessas, mais tempo nas redes sociais do que nas escrituras, mais energia em debates do que em oração. O foco sai de Deus e vai para o caos. E quando nossos olhos estão cheios do mundo, nossos corações não conseguem mais perceber o céu. É por isso que muitos têm perdido a sensibilidade espiritual, porque estão absorvendo medo, ira e desânimo todos os dias, sem se recarregar com a presença de Deus. A solução não é simplesmente tentar se animar. A frieza espiritual não se cura com força de vontade, mas com arrependimento e retorno à fonte. É necessário reconhecer que nos afastamos, que deixamos o altar sem fogo, e então voltar. Voltar à oração sincera, à leitura que transforma, à adoração que quebra correntes. O Espírito Santo não rejeita quem volta de coração quebrantado. Ele reacende o fogo, renova as forças e restaura a paixão perdida. Mas isso exige decisão. O céu não reacende altares que não têm mais sacrifício. Se você sente que já não queima como antes, esse é o sinal. Não se acostume com a frieza. Não aceite viver uma fé apagada enquanto o mundo está em chamas. Deus ainda quer falar com você, usar você, despertar você, mas para isso você precisa desejar isso novamente. A fé não sobrevive sozinha, ela precisa ser alimentada todos os dias. Não espere o caos piorar para buscar o que você já sabe que precisa. Volte enquanto é tempo. Volte com pressa, porque ainda há esperança para quem escolhe reacender a chama. Em tempos de guerra espiritual e caos mundial, a família se torna o alvo principal do inimigo. Não é à toa que vemos tantos lares destruídos, filhos afastados da fé, casamentos em crise, ausência de diálogo e aumento da violência doméstica. A estratégia é clara: enfraquecer a base para desestabilizar toda a estrutura. Quando a família está dividida, o coração se torna vulnerável e a mente se confunde. O lar é o primeiro lugar onde a fé deve ser vivida, ensinada e protegida. E quando a presença de Deus é retirada dele, tudo o mais começa a ruir. A palavra de Deus nos mostra que a família é mais que um grupo de pessoas morando juntas. Ela é um projeto divino. É na mesa, na convivência, nas pequenas rotinas do dia a dia que o amor é forjado e os valores eternos são passados. Porém, o ritmo acelerado da vida moderna, as distrações tecnológicas e a banalização dos relacionamentos têm nos afastado uns dos outros dentro do próprio lar. Vivemos conectados ao mundo e desconectados de quem está ao nosso lado. E esse distanciamento emocional e espiritual abre brechas para ataques invisíveis. O papel dos pais nessa guerra é essencial. Não basta dar comida e conforto. É preciso dar direção e exemplo. Os filhos não precisam apenas de presentes, mas da presença. Precisam ver a fé sendo praticada, a oração sendo feita em voz alta, a Bíblia sendo lida em conjunto. Não adianta reclamar que os filhos estão frios, se o altar da casa está apagado. Os maridos precisam voltar a ser sacerdotes do lar. As esposas, auxiliadoras espirituais. Os filhos, flechas apontadas para o futuro. Um lar que ora unido permanece firme, mesmo quando tudo lá fora está desmoronando. E se o seu lar já está ferido, saiba que Deus é especialista em reconstruções. Não importa o quanto o inimigo tenha destruído, ele ainda pode restaurar. Mas é preciso querer, é preciso admitir que houve brechas, que houve descuido. É preciso buscar reconciliação, pedir perdão, começar de novo. A cura da família começa quando alguém decide parar de lutar com os outros e começa a lutar em oração. O que palavras não resolveram, talvez uma oração sincera resolva. Deus pode tocar corações que você já cansou de tentar alcançar. Fortalecer a família é preparar um refúgio em meio à tempestade. É fazer da sua casa um lugar de paz em um mundo de guerra.
Não espere que o caos entre para depois tentar proteger. Erga os muros agora. Acenda o altar agora. Reaproxime corações agora. Ore com seus filhos. Abrace seu cônjuge. Peça sabedoria a Deus. Porque quando a família está firme em Deus, nenhum inimigo do lado de fora consegue derrubar o que foi edificado com alicerces espirituais. A família é sua trincheira. Cuide dela como quem cuida da própria vida. O que mais o mundo precisa mostrar para que a igreja desperte? Quantas guerras, pandemias, injustiças e sinais ainda são necessários para que entendamos que o tempo está se esgotando? A sensação de urgência espiritual tem se perdido no meio de distrações, entretenimento e correria. Muitos dizem que creem, mas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. A verdade é que não temos. A eternidade está batendo à porta, e cada dia que vivemos é uma oportunidade a menos de se preparar e uma chance a mais de acordar para a realidade espiritual. Não se trata de viver com medo, mas com propósito. Quem vive de forma desperta não se entrega ao pânico, mas também não ignora os sinais. Jesus alertou que os últimos dias seriam como nos tempos de Noé, com pessoas comendo, bebendo, casando e seguindo a vida, até que o juízo veio. O problema não era viver essas coisas, mas viver sem vigilância. O Espírito Santo está gritando ao coração da igreja: desperta, tu que dormes. Não dá mais para adiar decisões espirituais. Não dá mais para empurrar a salvação para depois. O tempo da mudança é agora. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso se arrepender. É preciso deixar os pecados ocultos, os acordos com o mundo, os vícios que minam a alma. Deus não está procurando perfeição, mas sinceridade. Um coração quebrantado e verdadeiro é mais precioso para Ele do que 1000 discursos religiosos. Muitos estão perdendo tempo com discussões doutrinárias e se esquecendo do essencial: amar a Deus acima de tudo e viver como se Jesus voltasse hoje. Porque pode ser que Ele volte, ou pode ser que você vá. O amanhã não é garantia para ninguém. Despertar é mais do que um sentimento, é uma atitude. É sair da zona de conforto espiritual e buscar um relacionamento real com Deus. É orar mesmo sem vontade. É jejuar mesmo na correria. É estudar a palavra mesmo cansado. É priorizar o céu acima da terra. O Espírito Santo não está mais sussurrando, ele está gritando. Ele quer uma igreja viva, que brilhe no meio das trevas, que não se envergonhe do Evangelho, que não se dobre diante do sistema, que clame por misericórdia e viva com intensidade. Esse é o chamado para os dias de hoje. Você pode escolher ignorar esse chamado e seguir com sua vida normalmente. Mas saiba que cada escolha tem um preço. O tempo é o bem mais precioso que temos, e quando ele se esgota, não volta mais. Que esse vídeo não seja apenas mais um conteúdo assistido, mas um divisor de águas na sua vida. Que você escolha hoje despertar, voltar, viver com fé, com propósito e com urgência, porque o tempo é agora. O arrependimento é agora, a mudança é agora. E Deus ainda está de braços abertos esperando você voltar. Você realmente acha que tudo isso está acontecendo por acaso? Que as guerras são apenas geopolítica? Que o caos é só coincidência? Acorde. O mundo não está entrando em colapso. Ele está sendo avisado. Não estamos diante de uma crise comum. Estamos diante do maior aviso divino da nossa geração. Enquanto muitos zombam, outros estão sendo selados. Enquanto alguns seguem dormindo, espiritualmente, os céus estão se movendo em guerra. Você acha mesmo que pode continuar ignorando isso por mais tempo? Essa não é mais uma pregação, é um alarme, um chamado direto à sua alma. Deus está batendo à porta, e se você não abrir agora, talvez não tenha outra chance. Não é exagero, é realidade. As Escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Os que zombavam do fim dos tempos, agora estão assistindo ele acontecer ao vivo. A sua vida espiritual não pode mais ser uma opção. Ou
Você desperta ou será arrastado pela escuridão que já começou a engolir este mundo.